Qualquer dia vamos falar de Star Wars. Podemos falar. Isso daí é o futuro sombrio da humanidade. Isso é algo que é real. É profético? O Steiner fala que já existem as... Tá gravando? Tá. É uma boa prévia. O Steiner diz que o curso normal da evolução terrena são 7 encarnações do planeta Terra. Eu comentei isso já em algum episódio. E existe um 8º planeta que ainda é espiritual, ele não é físico, que já está em formação, que é a 8ª esfera. Que para todos aqueles seres que saírem do ciclo de evolução normal e passarem a ter um desenvolvimento anormal na sua evolução ou involução durante um tempo, né? Estão criando um planeta invisível que é a 8ª esfera. A 8ª esfera é basicamente tudo que a ficção criou no Star Wars. Você sabe que o George Lucas, né? O George Lucas viu todos esses episódios aí numa visão. E depois ele foi decodificando, registrando e gravando um a uma coisa. Ele teve um download de toda a série. Entendeu? Que um dia, conforme o desenvolvimento dos conhecimentos espirituais e das ciências espirituais for aumentando, algo como esse filme, que hoje não tem essa utilização, pode ser utilizado como referência no futuro para falar dessas coisas. Mas você se refere em relação à exploração espacial? Não, é um lugar em que Colonização de de uma galáxia. humanidade que vai ficar bem atrasada e ligada a seres espirituais sombrios sob dominação de seres sombrios como Que é o Sith? os Siths, Siths que fala. Siths que fala. Eles fazem que em inglês eles falam Sith. Sith, exatamente. TH, exatamente. Que é uma referência ao Siddhis, que é o lado bom da história. Siddhis é perfeição em sânscrito. Então, os Siths é o negativo, entendeu? Mas puxou para o nome original para ser uma referência mesmo que indireta, entendeu? O lado negro da força são os Siths. O lado luminoso da força são os Siddhis. Acho que não sei se a gente já falou em algum episódio, mas vamos falar hoje. A palavra Siddhis eu acho que não surgiu Siddhis ainda. são perfeições. Siddha é aquele que é o perfeito em sânscrito. E a técnica de Siddhis, ou os Siddhis simplesmente, são as aplicações dos sutras de Patanjali de uma forma prática para você desenvolver todos os poderes iógicos, todas as capacidades superiores que os yogis descobriram, praticavam e decodificaram e mantiveram até hoje. Os sutras de Patanjali são uma escritura importante dentro do yoga, e o Maharishi da meditação transcendental, já falando um pouquinho dele, ele transformou o que era um conhecimento filosófico numa técnica com valor prático, que pode ser utilizada para desenvolvimento desses Siddhis, que é a meditação dessas perfeições. É a técnica avançada. A meditação transcendental é uma técnica que dura 20 minutos. Os Siddhis são a técnica avançada em que você medita os 20 minutos e depois você segue. Hoje a gente fala disso com detalhe. Vamos falar do Maharishi primeiro? Sim. Estamos aqui no 3º episódio da nossa saga. Pera lá, sem querer te interromper, e aí esse 3º episódio aí você corta. Só para fechar Star Wars, então você tem essas referências com coisas da realidade, mesmo que a palavra seja próxima, mas mude um pouquinho, né? Mas essa 8ª esfera é um lugar em que os seres humanos que não conseguirem fazer o curso normal da sua evolução, eles vão ter uma evolução anormal ali. E uma condição para humanos, que é uma condição de você estar sob o domínio, escravizado por forças espirituais muito negativas, que são representadas lá pelos Siths que você falou, aí tem o senador, que é do mal, aí tem lá o Darth Vader, aí tem o chefão do Darth Vader, que eu não me lembro agora o nome dele. Por acaso o nome dele é Darth Sidious. Darth Sidious. Então, tem todo esse pessoal aí que é do mal, e o ser humano
que não cumpriu a sua meta evolutiva dentro do curso normal da evolução terrena, pode ficar aprisionado nessa esfera que é de um nível de consciência muito baixo, espiritualmente, e ter uma evolução anormal dali, mas é quase uma escravidão mesmo, difícil de você sair. Interessante. E isso tudo é o que foi representado. Seria quase um purgatório para as almas. Não é um purgatório. O purgatório é muito mais fácil que isso. Purgatório faz parte do curso normal da evolução, você passar pelo purgatório, que em sânscrito chama-se Kama Loka. A gente pode um dia falar tudo o que acontece entre uma vida e outra, quais as etapas, quais as esferas, quais as dimensões pela qual se passa. Essa conversa de reencarnações A gente pode falar. Estava na nossa anotaçãozinha de falar de reencarnação e karma. Está no currículo dessa aula. Está no currículo dessa aula. Essa cadeira. Mas, enfim, essas naves, só para dar uma prévia do que a gente pode falar um dia, nós temos um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral e um eu, ou um espírito. O nosso corpo físico, dimensão terrena. O nosso corpo etérico tem a ver com a dimensão solar, é a vida do cosmos. O nosso corpo astral, astros e estrelas, tem a ver com os planetas e com o zodíaco, que todos os planetas têm relação com alguns dos signos dos zodíacos, há uma paridade ali, alguma relação entre eles, mas isso é o astral, para resumir bastante. E aí tem o espiritual, que está além do círculo do zodíaco no espaço, mas que também está em todos os lugares. O nosso corpo etérico, ele é representado em várias tradições como uma carruagem, que é um veículo. O corpo etérico, ele é um veículo para a nossa alma e para o nosso espírito se manifestarem. E por ser um veículo e não uma casa, tá? O corpo astral tem mais a ver com casa. Então há representações do corpo astral como casas. Quando você sonha que você está na sua casa, que você está na casa de alguém, normalmente você está em viagem astral dentro de uma dimensão da sua alma ou na casa de outros, na dimensão da casa de outros. Isso é uma dúvida que eu tinha também, falar de sonhos. Podemos falar de sonhos também. Que eu tenho tido nos últimos meses sonhos extremamente realistas e que eu acordo nessa sensação. Eu estava em outra dimensão conversando com outras... E tá mesmo. É exatamente o que... Todas as noites acontece para todas as pessoas invariavelmente. Tá? E dando uma préviazinha, se eu fechar o olho aqui e cochilar 5 segundos... Aliás, se eu cochilar uma fração de segundo, mas se eu dormir, sair do estado de vigília e for para o estado de sono profundo, eu ou qualquer ser humano revisita todas as suas encarnações prévias nessa fração de segundo. E alguma coisa é transformada com a experiência que você teve aqui, naquela fração de segundo em que você revisitou tudo isso. Porque nessa dimensão não existe tempo e espaço. É a dimensão do tempo eterno, do espaço infinito. E é possível esse fenômeno de, numa fração de segundo nosso, tudo isso ser revisitado. E todas as noites, quando a gente dorme, além de fazer as viagens todas por diferentes dimensões, a gente revisita todas as nossas vidas e há sempre algum ajuste kármico nisso. Quando a gente volta do sono e tem aquele sono REM, que fica aqui a pálpebra mexendo rápido, aquilo ali é como se fosse um código Morse, um sinal em que tudo aquilo que você elaborou sobre o seu karma durante o estado em que você estava sono profundo ou sonho, você transmite para o seu corpo etérico e para o seu corpo físico como novas impressões kármicas físicas, a partir daquilo que você elaborou à noite. É como se fosse um sinal de recepção. É a recepção, é como você está imprimindo aquilo no corpo físico. Entendeu? E para o homem, quando acontece do lado direito, esse reverberar na pálpebra é bom. Quando acontece do lado esquerdo, é ruim. Para a mulher, quando acontece do lado direito, é ruim. E quando acontece do lado esquerdo, é bom. As polaridades masculina e feminina são trocadas, né, no homem e na mulher, em diferentes níveis. Isso quem fala é o Tony Nader, Rajahan, sucessor do Maharishi. Ele, num dos livros dele, ou Veda na Fisiologia, me foge agora a memória qual, se é o Veda na Fisiologia ou se é o Ramayana na Fisiologia, ele trata exatamente disso,
do que é positivo e do que é negativo, tá? O resto das coisas que eu disse agora vem de outras fontes. E para quem acha que isso tudo que a gente fala que é um achismo espiritualista, Tony Nader é um PhD do MIT. Exatamente. E Harvard. Cara extremamente qualificado. Psiquiatra, neurocientista e PhD como neurocientista. Tá? Aproveitando o gancho, vamos abrir aqui o nosso terceiro episódio da saga antroposófica do Na Trilha do Coelho. Você vai ter que cortar de novo, do aproveitando o gancho que nós não fechamos parêntese. Porra! Termina. Ou então você deixa, porque vai ficar mais engraçado. Não, vai ficar mais engraçado. Tá tudo gravado. Depois você vê como é que você trabalha isso poeticamente, artisticamente. Pode. Esteticamente, assim que fala. Uhum. Mas, enfim. Então, o nosso corpo etérico é veículo, é representado como a carruagem. Nas escrituras antigas. Então, nos Vedas, é sempre Krishna, cocheiro de Arjuna, no Bhagavad Gita, que é o principal ponto de a ponto central de todas as escrituras indianas, na representação dos Devatas, muitos têm carruagem, você tem a carruagem de Surya, você tem outras representações como essa nos Devatas. E na própria Bíblia, você tem a representação de Elias, que é visto subindo aos céus numa carruagem de fogo. Uhum. Tá? Então, essas representações sempre existem. Eu detalhei bastante isso naquele meu primeiro livro, no Muito Além de um Conto de Fadas, falando a respeito disso. Aí, o que você olha? Muitas mitologias têm a carruagem de fogo, o dragão de fogo, né? Os maias tinham o deus que chegou basicamente num foguete. Tem os veículos todos, olha, vamos falando ali de foguete, mas você tem também em toda a mitologia grega e romana, você tem Poseidon numa carruagem com golfinhos e que é uma concha. Muda sempre, mas é um veículo ali. Uhum. E puxado por golfinhos, no Uhum. caso, ou seres mitológicos que se assemelham a golfinhos. Enfim, e aí a gente tem essas espaçonaves aqui, são todos desdobramentos futuristas e de coisas ruins, porque elas representam ali um corpo etérico que ficou totalmente materializado, densificado e que mineralizado e toma essa forma aí, essas coisas distorcidas, esses formatos aí das naves, são todos veículos para a alma e para o espírito que se tornaram muito densos. E aí eles servem só para você navegar em dimensões densas dessa esfera astral, que é todo esse contexto de quem ficar preso nessa oitava esfera, que vai conter planetas físicos, asteroides, luas, mas que é adstrito a um círculo maior do que ele, e que essa que é a oitava esfera, todo esse sistema planetário de baixa frequência, de baixa densidade, que é essa oitava esfera. E essas naves aí são os veículos para a alma e para o espírito nesse contexto de densidade. Uhum. Essa é uma boa representação delas. Acho que vale fazermos um episódio Star Wars. Vamos fazer, estamos fazendo agora uns teasers. Exato. Merkabah, para quem tem a referência egípcia, a Merkabah é um veículo dentro de todo o conhecimento iniciático do Egito. Podemos um dia falar disso também. Tá? Mas é um veículo, uma espaçonave. Curioso. Para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Algum dia também preciso do seu parecer sobre o que eram de fato as pirâmides dos povos antigos e grandes construções. Tá fácil, vamos falar já? A gente fica pro teaser aí, já que estamos falando de Egito. O teaser vai virar um episódio, vai. Todas as pirâmides originais, elas tinham uma ponta de ouro. Sim. Tá? Isso se perdeu no tempo. Tá? Existem várias outras formas de geometria sagrada que têm o equivalente à ponta de ouro da pirâmide, que é por onde entram os seres espirituais que vão ajudar nos processos iniciáticos que ocorrem dentro das pirâmides. Então, vou resumir aqui, vou no foco do que era o principal delas como teaser. Mas as pirâmides eram locais de iniciações. Então, toda a energia das pirâmides, ela estava ordenada para que seres celestiais, já falamos, anjos, arcanjos, arqueus, exousiais, dinamis, quiriótetes,
tronos, querubins e serafins pudessem entrar ali nas pirâmides e auxiliarem nos processos iniciáticos dos seres humanos preparados para fazer isso e que ali estavam. E aí, em diferentes tradições, o que ocorria na maior parte do tempo é que o corpo físico da pessoa ficava ali dentro da pirâmide, você tinha 12 seres humanos encarnados como hierofantes, cada um deles representando um dos 12 signos do zodíaco, para ter todas as forças ali ordenadas, harmonizadas, equilibradas, e naquele momento o corpo etérico, que normalmente no sono fica ligado ao corpo físico, ele se descolava. E aí o corpo etérico, junto com a alma e com o espírito, saíam pelo topo da pirâmide e assumiam a Merkabah. O que é a Merkabah? É esse corpo etérico que, descolado do corpo físico, onde ele tem uma conformidade hoje muito próxima do contorno do corpo físico, esse corpo, ao se soltar, ele se expande e assume a forma de uma carruagem, de um veículo, que é o veículo que vai acompanhar agora essa viagem da alma e do espírito. Em todas as dimensões que ela puder prescrutar, ela pode visitar locais em que você tem a crônica do Akasha, você pode ter revelações sobre passado, presente, futuro, uma série de coisas, dependendo do tempo, da época da evolução espiritual na humanidade, o que normalmente ocorria era uma coisa ou outra coisa em outras épocas. Mas, enfim, ele sai ali pelo topo da pirâmide e vai fazer essas iniciações. E o corpo etérico é o corpo da memória. Mesmo a nossa memória no corpo físico, isso que acho que a gente já tratou em algum episódio, ela não tem disco rígido, onde a gente armazena a memória no corpo físico. A nossa memória está no corpo etérico. Então, normalmente, o corpo etérico fica aqui. Quando ele sai e acompanha a alma e o espírito, você tem a lembrança de tudo o que você viveu, porque essa lembrança é impressa no corpo etérico. E aí, através do nosso aparato físico, sistema nervoso e cérebro, essa memória pode ser acessada do que você viveu lá, assim como a memória de tudo que você vive aqui é normalmente acessada também nesse corpo etérico, que é onde fica tudo armazenado. Fez sentido? Total. Minha teoria eram grandes câmaras de ressonância para fazer justamente esse tipo de ritual de viagens astrais. É isso. Só que hoje o termo viagem astral está muito popularizado, um pouco distorcido. Um termo mais moderno. E assim, existem viagens astrais que não são iniciações. Você faz isso sem o devido cuidado, sem a devida preparação, fora do momento certo, sem as pessoas corretas para te guiarem, cujo nome específico são os hierofantes, que cuidam das iniciações, seres humanos encarnados ou seres desencarnados atuando sobre seres humanos encarnados para fazer a iniciação. E você pode, nessa viagem astral, colher um monte de coisa negativa, ter acesso a conteúdos do seu subconsciente e do seu inconsciente de forma desordenada, e isso só vai te dar problema depois, tá? Então, vou te dar um exemplo. Fazer uma regressão é um tipo de viagem astral em que você, não falei que se você fechar o olho, você acessa todas as suas vidas? Num momento em que você faz uma regressão, o que você faz é você solta ali um pouco o corpo etérico e essa experiência que você teve de revisitar todas as suas vidas, volta como uma delas, como um registro de memória do que você percebeu e você tem a regressão. Só que a regressão é sempre ruim, porque você vai tomar contato com um período do seu desenvolvimento, da sua evolução, que é mais antigo. E no passado você era menos evoluído. Então, o que você ganha em conhecimento sobre uma vida, você perde em termos de frequência energética, por ter vindo aquilo de uma forma desordenada. Tá? Dentro de uma forma ordenada, eu posso dar um exemplo de que o Buda, muito antes de se iluminar, ele já teve acesso a diversas das reencarnações dele. Mas no caso disso ocorrer com uma iniciação, como ocorre nas pirâmides, e como ocorreu com o Buda e outros
outras pessoas que estão nessa senda adequada de desenvolvimento, é que junto com a experiência, você vai também ter algum conhecimento validado pela experiência. Então, você está estudando sobre reencarnação e karma, e de repente você tem uma experiência de uma vida passada que, com o conhecimento que você tem, e inspirado por esses seres invisíveis que estão te orientando, você pode perceber por que determinada situação kármica ou relação kármica se manifestou na sua vida. Então, só faz sentido ter acesso a essas coisas dentro de um processo iniciático, porque quando você junta a experiência com o conhecimento, você transformou a sua consciência, aí você evoluiu, ela foi para um nível mais elevado, e aí a experiência é válida. Se você não está nesse processo, só a experiência vai te fazer evoluir, porque você não vai conectar com conhecimentos espirituais verdadeiros, não vai ter o aprendizado mais elevado, que normalmente o mais elevado é sobre reencarnação e karma, e aí o que você vai ter é conectar aquela visão com alguma experiência sua da sua vida comum, e provavelmente vai fazer uma interpretação errada que vai te levar a pensamentos errados, sentimentos errados e ações erradas a partir daquela experiência. E aí ela se tornou evolutiva, entendeu? Imagino que vamos tocar nesse tema também quando chegarmos nas substâncias enteógenas. Por favor, muito obrigado por me lembrar, porque tudo que a gente tem que falar aqui é isso. As pessoas têm que entender muito bem sobre o que é a mente consciente, o subconsciente e o inconsciente, e como é que se dá o processo normal de desenvolvimento e acesso ao subconsciente e ao inconsciente, e quais os riscos, problemas, perdas e muitas outras coisas ruins que acontecem quando você tem acesso a esses conteúdos de maneira inadequada. Foi um bom exemplo que a gente deu aqui. Perfeito. Muito bom. Fechamos o parêntese? Fechamos, né? Parêntese enorme. Foi quase um episódio. Coisa de 30 minutos de teasers. Tá. Eu juro que agora ele pode fazer a introdução. E agora farei a introdução do terceiro episódio da saga antroposófica do Na Trilha do Coelho, onde vamos nos meter aí por essa trilha para entender o que é a antroposofia e vários outros temas anexos, né? Porque a antroposofia apenas é uma ciência, apenas não, ainda é uma coisa muito maior do que apenas, mas é uma espiritualidade em formato de ciência e que condensou vários conhecimentos, né? Para acessarmos eles de forma mais organizada e mais construtiva, eu acho que é a grande palavra. E no episódio de hoje nós temos uma linha do tempo, como nós falamos, nós temos aqui o currículo da nossa cátedra aqui na Trilha do Coelho. No episódio de hoje nós íamos tocar em Mahesh Darshan. Pô, esqueci o nome dele. Corta, Gabriel. Maharishi Mahesh Yogi. Mahesh Prasad Varma. Não, fala Maharishi Mahesh Yogi, que são os títulos dele. Sim, mas o nome original dele, né? Mas Maharishi. Não, Maharishi também é título. Não, Maharishi eu sei, mas o nome dele fala aqui que é Mahesh Prasad Varma. Mahesh Prasad Varma. Então, ele foi conhecido como Maharishi Mahesh, pelo nome dele Yogi. Dado Yogi. Maharishi. O grande Mahesh vidente, Yogi. Mahesh o Yogi. Perfeito. Aquele que chegou no ápice da yoga. Criador da meditação transcendental. Difusor da meditação transcendental. Ele recebeu essa técnica do mestre dele, Gurudev. Então ele recebeu foi que dos mestres da sagrada tradição védica. Ele foi o primeiro a popularizar isso pelo mundo. Sem dúvida nenhuma foi. Teve contato com diversas personalidades a nível mundial durante a sua vida. Sim, foi o guru mais famoso do mundo. Um dos gurus mais famosos do mundo, desde muito tempo atrás, né? Em 1970 ele já palestrava nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Não, desde meados dos anos 50 ele começou a jornada dele no Ocidente. E que trouxe isso que hoje se tornou algo muito popular e muito falado, que é a meditação transcendental para o Ocidente, eu acho que assim fica melhor colocado. E que também foi parte da sua formação, né? Como indivíduo e como... O que eu posso te denominar, Galvão? Como aprendiz de mestre ascensionado? Eu sou um eterno aprendiz. Pode isso. sempre me chamar de um eterno aprendiz. E eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência com ele, contasse um pouco talvez da história, do contexto de Maharishi Mahesh
Mahesh. Mahesh Yogi. Mahesh, M-A-H-E-S. Mahesh Yogi. Perfeita. Aí corta só esse. Mahesh Yogi. Que foi uma grande personalidade dos todos os gurus que vieram da Índia para o Ocidente, talvez o maior, né? Sim, eu acho que pelo impacto do que ele criou no mundo maior, mas temos aí lindas contribuições de outros. Nessa época moderna, a gente ainda tem muita gente vinculada ao Paramahansa Yogananda, que escreveu Autobiografia de um Yogi, que era o livro de cabeceira do Steve Jobs, que fez a passagem querendo entender o que o Paramahansa escreveu, muito conectado a isso. E muitos outros. Hoje, vivos, a gente tem, como indianos, os mestres Ama e Bhagavan, lá da Oneness University, na Índia, e da One World Academy. São duas entidades ligadas a eles. Mas muitos outros. Há muita gente ainda da Índia que dá uma grande contribuição para esse processo evolutivo da humanidade. Vivos hoje e que viveram nos últimos 100 anos e com muita relevância em tudo que fizeram. Seria isso um reflexo dos milênios de literatura e conhecimento védico que se... Sim, a Índia é nasceu e se perpetuou ali no Vale do Indus. A Índia é um lugar em que a relação com Deus ela alcança na vida do cidadão comum, ou de uma boa parte do cidadão comum, ele alcança essa percepção do invisível como algo muito presente na realidade material e visível, e que a causa de todas as coisas é esse espiritual invisível. Os devatas indianos para o bem, os rakshasas indianos, que são, de um lado, devatas são deidades, né? E os rakshasas são os demônios em sânscrito. Então essa luta entre divindades ou devatas e, de outro lado, os rakshasas é a causa de tudo que se manifesta na vida do ser humano. A Índia ainda tem essa percepção muito forte. Essa espiritualidade é muito viva. Essa conexão com o invisível, mesmo que tenha sido perdido isso como conhecimento, yoga do conhecimento, ainda está no coração da maior parte do povo indiano, a yoga da devoção, Bhakti Yoga. De alguma maneira eles têm isso muito forte na consciência deles, e daí essa grande importância. Mas vamos falar um pouquinho do Maharishi? O tema hoje era outro, viu, gente? Mas eu sigo... Mas nós vamos chegar nesse outro em seguida, eu acredito. Não, eu sigo aqui os sinais invisíveis que nos são dados. A ideia do tema era outro, que talvez a gente grave como outro episódio depois que terminar esse. Mas o Lorenzo falou, hoje vamos falar de Maharishi. Eu falei, claro que vamos. Se você está dizendo, é porque é isso que a gente tem que fazer. Hoje eu já me animei. Pensei num monte de coisa aqui para fazer ficar um episódio muito bonito e interessante. Hoje na minha meditação, muito verdadeiro. Na minha meditação de manhã, recebi um sinal que era Maharishi no dia de hoje e trouxe para a mesa. Não... Perfeito. Eu acato essas mensagens que vêm através de todas as pessoas ao nosso redor. Vamos lá. Para falar do Maharishi, eu vou contar quem era o Maharishi antes de ser o Maharishi e como é que ele deu os primeiros passos para ser o Maharishi, pelo menos nessa vida. Eu diria que, primeiro, o Maharishi ele é uma personalidade, eu não vou falar isso agora, mas eu consigo traçar 5 ou 6 encarnações prévias dele, em que ele tem uma relevância histórica muito grande em quem ele foi e qual é o papel dele para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Então já era uma pessoa com essa marca do destino, uma alma que em muitas outras encarnações teve um papel relevante. Mas é muito comum, mesmo para os mestres encarnados, ou para os discípulos dos mestres encarnados, e o Maharishi é um eterno discípulo. Quando eu digo que eu sou um eterno aprendiz, eu me identifico muito com ele, porque a linha dos mestres que trazem o divino em direção ao homem e a linha dos homens em direção a Deus.
Eu acredito que eu estou nessa linha dos homens em direção a Deus. E sem dizer muita coisa, mas já dizendo, o Maharishi é o principal representante de toda a humanidade nessa linhagem dos homens em direção a Deus. Quando a gente falou sobre os 12 Bodhisattvas e os 7 mestres do cristianismo esotérico, eu não incluí o Maharishi nem nos 7 mestres e nem nos demais 5 Bodhisattvas que complementam os 12, porque ele faz parte desse outro movimento. Mas como parte desse outro movimento, ele é a principal alma como representante da humanidade nesse movimento, em todas as suas encarnações. E aí eu estava dizendo que, mesmo para os mestres, é muito comum que eles não saibam do seu elevado status e grau de desenvolvimento espiritual antes de uma certa idade. Então, para todos os mestres, sempre haverá muitos eventos, sinais, que diferenciam a encarnação desses mestres e que podem ser observados para aqueles que têm olhos para ver. Então, parentes próximos, outros mestres que acompanham sem revelar, até que seja o momento de revelar para aquele mestre que ele é um mestre encarnado, ou que ele é da linhagem de um mestre encarnado e tem um papel importante a cumprir. Mas há sempre eventos incomuns, eventos onde o mundo espiritual claramente age e que não é a matéria que determina as coisas como causa e efeito, mas eventos espirituais. E todos os fenômenos psíquicos ou outros, vou dar alguns exemplos aqui falando do Maharishi, que são marcas dessa encarnação. Mas é muito comum que só depois, numa idade avançada, isso seja revelado para aquela individualidade, embora os vários eventos venham ocorrendo até que uma hora ela vai entender o porquê que tudo aquilo aconteceu, porque ela realmente descobre qual é a sua verdadeira identidade espiritual, a sua personalidade espiritual e não a daquela encarnação, e se conecta com todas as suas outras vidas, se conecta com todo o seu karma, compreendendo tudo de uma maneira muito elevada, algumas oitavas acima do entendimento que ela tinha antes. Hoje a gente falou aqui na prévia do Buda. Esse é o processo do Buda. Ele encarnou Siddhartha Gautama e ele era um rei, ou um príncipe, melhor dizendo, teve uma vida maravilhosa num palácio, tem toda a história do Buda, depois tem a trajetória dele, a biografia dele humana, em que ele sai, começa a descobrir o sofrimento, começa a desenvolver uma filosofia, quer dizer, ele já tinha uma alma preparada e desenvolvida para desenvolver algo novo e para tudo aquilo que acontecia no silêncio da alma dele, que ele foi elaborando pouco a pouco, tudo isso já eram sinais do papel que ele iria assumir. Mas é muito depois na encarnação dele que ele se entende a si mesmo como Buda. E no momento em que ele se entendeu a si mesmo como Buda, e como um dos 12 Bodhisattvas, ou um dos 7 mestres do cristianismo esotérico, nesse momento em que ele, para que pudesse ser revelado isso para ele e que isso só fosse ser evolutivo para ele também, ele já precisava de muito conhecimento espiritual e que incluía já o conhecimento das encarnações passadas dele e do karma dele relacionado a essas encarnações passadas. Então, foi um bom exemplo, mesmo para o Buda, foi assim. E aí ele se torna o Buda depois disso. Tá? Na realidade, no caso dele, ainda tem alguns... Não, na realidade, ele já se torna Buda direto. Ele era um Bodhisattva e ele vai trabalhando na vida dele o que faltava trabalhar karmicamente para que ele se elevasse ao status de um Buda, que é um status mais elevado do que o status do Bodhisattva. E era necessário que ele não soubesse que ele era um Bodhisattva para que ele passasse pelo karma que ele precisava passar e pudesse efetivamente aí se transformar num Buda, tá? Voltando para o Maharishi, depois a gente pega mais umas coisinhas do Buda, mas voltando para o Maharishi. Então o Maharishi, ele
até um determinado momento da vida dele, ele não sabia que ele era o Maharishi, tá? Ah, e queria só dizer mais uma coisa. Normalmente, isso é interessante, no caso dos mestres do cristianismo esotérico, Cristiano Rosa Cruz, por exemplo, que a gente já falou dele, é sempre aos 33 anos e um pouquinho, que esses mestres eles descobrem a sua personalidade espiritual e têm acesso a todas essas coisas do passado e passam a entender o que eles têm que fazer. Mas até lá eles foram elaborando parte do karma dele que eles ainda tinham que elaborar no esquecimento de quem eles são, tá? No caso dos discípulos desses mestres, a preparação ainda precisa ser maior, tem mais karma para ser depurado, então muitas vezes acontece numa fase mais elevada, mais adiantada ainda da vida, para que eles descubram mais sobre a personalidade individual deles, mais sobre outras vidas, mais sobre o karma, e aí eles possam assumir um papel diferente como guia, como orientador ou como servo, discípulo, mas trazendo coisas mais elevadas, tá? Então isso depende. E aí com o Maharishi não foi diferente. Então vamos voltar aqui para o Maharishi. O Maharishi, ele é um rapaz nascido na Índia, se não me engano foi com aproximadamente 18 ou 20 anos de idade, que o tio dele, se não me engano era o Dr. Varna, que era o nome do tio dele, o tio dele o convida para visitar um guru, que era o Gurudev. O guru do Maharishi, ele é de uma cidade chamada Jyotirmat, ele não é de uma cidade, mas ele foi declarado Shankaracharya, que é o principal mestre de um dos 4 principais templos na Índia, que fica em Jyotirmat, que é uma cidade no norte da Índia, um pouco acima de Rishikesh, na direção dos Himalaias. E aí o tio do Maharishi é do norte da Índia, o Maharishi também era do norte da Índia, são tradições diferentes no norte e no sul. E o tio dele, conversando com ele, diz o seguinte: queria te convidar para ir comigo ver o meu guru, porque esse é um guru diferente de todos os gurus que eu conheci. Ele é capaz de coisas que nenhum outro é capaz. Ele tem uma sabedoria, um status, poderes espirituais que nenhum outro tem. Este é um guru de verdade, é um guru muito elevado, porque na Índia muita gente é guru sem ser guru, tá? Há essa problemática também, né? Uma espiritualidade muito avivada, e isso acontece. Então era um guru diferenciado, e o Dr. Varna convidou o Maharishi para ir visitá-lo. E aí eles se encontraram numa casa, era um pouco escura, eu não lembro se era uma casa ou se o Gurudev estava na caverna, numa gruta, eles estavam fora, mas eu vou dizer que é uma casa que eu estou mais seguro disso. E várias pessoas, e aí o Maharishi, numa hora, pensa, mas ele não vai falar nada? Ele vai ficar em silêncio o tempo todo? Aí nessa hora o Gurudev fala e responde para ele: eu só falo quando me perguntam algo. Então, de cara, o Gurudev revelou a capacidade dele de ler os pensamentos de qualquer pessoa, Sim. de entrar na alma da pessoa e perceber os pensamentos. Os pensamentos ficam na alma, no corpo astral. Pensar, sentir e querer são faculdades da alma. A antroposofia vai chamar de maneira muito adequada essa capacidade de ler pensamentos de percepção do pensamento alheio. A capacidade de perceber sentimentos, de percepção do sentimento alheio ou do outro, seria uma melhor tradução. A antroposofia nos revela que nós temos 5 sentidos físicos e outros 7 sentidos que são mais sutis, que são espirituais. 2 deles são esses: percepção do pensamento de uma outra pessoa, percepção dos sentimentos de uma outra pessoa. Então o Gurudev de cara revelou isso, dizendo: eu só falo quando me perguntam algo. E aí o Maharishi fala: nossa, ele leu os meus pensamentos. Então essa foi a primeira experiência do Maharishi com o Gurudev. E aí, nesse dia, e em função dessa experiência, o Maharishi narra, isso foi registrado num livro ao qual eu estou me referindo. Se não me engano, esse livro chama-se Strange Things or Strange Facts About a Saint. Então, coisas estranhas ou fatos estranhos sobre um santo, que era ali falando do Gurudev e não do Maharishi.
tá? E se não me engano foi escrito pelo Dr. Varna, que era o tio do Maharishi, que tem essa experiência, que convidou ele para conhecer o Gurudev. Enfim, e aí o Maharishi, ele decide naquele momento que a vida dele seria servir aquele mestre, seria seguir os passos daquele mestre, porque já imediatamente essa revelação dessa capacidade dele fez com que ressoasse nele karmicamente o que precisava ressoar para ele saber que o caminho dele era esse. E aí ele já queria ficar ali. E aí ele conversando com o Gurudev diz para ele que não, que ele tinha um plano para entrar na faculdade, então ele era mais novinho do que eu falei, devia ter uns 16, 17 anos, que ele tinha um plano para entrar na faculdade e que era importante que ele fizesse a faculdade e que ele seguisse a faculdade, depois que ele terminasse a faculdade, que ele voltasse para se encontrar com o Gurudev, e aí sim ele poderia seguir, poderiam conversar ou poderia segui-lo. Foi algo nessa linha a conversa, acho que já indicando que poderia segui-lo também. Sim. E aí o Maharishi ele estava já decidido a fazer faculdade de física. E a física, ela é a grande linguagem da ciência moderna. A gente vê por tudo que hoje a gente experiencia. E isso não era claro em 1934, que é mais ou menos quando isso aconteceu, tá? Então, o Maharishi é físico, sendo físico domina também muito bem a matemática, e ele precisava desenvolver esse pensamento científico, materialista, nessa encarnação para poder desenvolver todo o trabalho dele. A gente comentou aqui, sempre gosto de fazer o paralelo com a antroposofia, que o Rudolf Steiner ele foi Aristóteles, foi São Tomás de Aquino e foi Steiner, dentre outras encarnações que ele teve. E como Aristóteles, ele desenvolveu toda a capacidade do pensamento lógico para poder depois, como Steiner, trazer toda a antroposofia ao mundo. Isso se manifesta de encarnação para encarnação, o desenvolvimento de habilidades, ou numa própria encarnação, você passa pelo seu processo biográfico, sem saber que é um mestre, como era o caso do Maharishi, um grande representante aí da humanidade, e você faz a sua trajetória desenvolvendo todas as habilidades que você tem que desenvolver, até que num determinado momento passa a prevalecer a sua personalidade espiritual e você assume o papel espiritual que você tinha que assumir também. Então isso aconteceu na biografia do Maharishi. E aí o Maharishi então fez física, voltou e passou a ser discípulo do Gurudev. E ele foi um discípulo que ninguém percebia que o Maharishi era uma pessoa especial em meio a todas as pessoas que orbitavam ao redor do Gurudev. Mas ele acabou ficando num papel muito próximo do Gurudev, que ele passou a ser o secretário particular de Gurudev, e era ele que respondia todas as cartas dos devotos que escreviam para Gurudev. E aí ele consultava o Gurudev sobre o que responder, e a partir de um momento a sintonia dos dois foi tanta, que tudo que ele queria escrever, o Gurudev depois falava que era para escrever isso mesmo, e pouco a pouco ele foi sintonizando a consciência dele com a consciência do mestre. Isso aconteceu de forma espontânea através desta atividade que ele fazia sob a atenção do mestre. E que depois ele replica isso, todo o movimento do Maharishi, ele replica exatamente esse ponto, que eu acho que fica bem evidenciado com esse exemplo dele mesmo. Sim. Então ele começa a sintonizar a consciência dele com a do mestre, até que ele e o mestre são muito próximos de serem uma única consciência, a ponto dele poder responder todas as cartas sem nem precisar consultar mais o Gurudev. E aí, quando o Gurudev faz a passagem dele, o Maharishi ele fica recluso durante 2 anos, se não me engano também nos Himalaias. E durante esse período de reclusão, um grande sofrimento para ele, e esse sofrimento fazia parte também do que ele deveria desenvolver na alma para evoluir, porque o sofrimento, eu demorei muito para entender qual é o papel do sofrimento no mundo. Só aprendi recentemente, na pele, vivendo na pele isso. O sofrimento tem o seu papel. Nada mais poderoso do que o sofrimento para transformar as imperfeições da alma em perfeições do espírito.
E no caso de uma encarnação como Maharishi, diante de alguém tão elevado quanto o Gurudev, e a relação que se criou entre os dois, essa separação com a passagem do Gurudev é um sofrimento indescritível. É o máximo sofrimento que uma alma pode experienciar e a máxima purificação que uma alma pode experienciar. E aí o Maharishi passa por esses 2 anos de profundo sofrimento, silêncio, aprendizado, vem vários seres espirituais em auxílio, a consciência se transforma, e aí ele volta preparado para assumir o papel dele de Maharishi, e de alguma maneira ele se conectou com o Gurudev onde o Gurudev estiver, se conectou, Sim. a clarividência, acesso ao mundo espiritual, todas essas coisas aconteceram com ele como forma de superação desse sofrimento, que era quase um sofrimento insuperável. E aí ele desce lá dos Himalaias, literalmente, né? E vai para uma vila, e na vila ele começa a ensinar a meditação transcendental, que é uma técnica que ele tinha aprendido com o Gurudev. E ele vê que tem um grande apoio para fazer isso. Em pouco tempo, ele começou a seguir as instruções dos seres espirituais, do anjo dele, as intuições dele. Isso pode se manifestar com um ser aparecendo para ele, com ele vendo esse ser numa imagem na mente dele, ou pode ser uma mera intuição. E aí ele vai para os Estados Unidos, para a Califórnia, e lá ele foi sem nada de dinheiro, sem saber para onde ia, e chegou no aeroporto, falou com as pessoas. Alguém falou para pegá-lo lá no aeroporto, porque ele estava indo sem saber nada, e a pessoa que foi pegá-lo, o pessoal que recebeu ele, foram as primeiras pessoas que ajudaram a criar todo o movimento dele nos Estados Unidos todo. E aí ele começa pela América, começa pelos Estados Unidos, o país mais influente do mundo, né, o maior protagonista de tudo que a gente vive na nossa sociedade hoje. E lá ele desenvolve esse movimento. E aí, o que tem de muito especial no que ele fez é que, em função dessa visão científica como físico, ele reestruturou todos os ramos da ciência védica, todos os ramos do conhecimento védico, de uma maneira que nunca foi feita antes e que não existia até então. Se nunca foi feito antes, não existia até então, né? Mas o que eu quero dizer é que organiza tudo aquilo que estava uma grande bagunça até então. Então ele reorganiza todos os ramos dos Vedas. Então ele, durante décadas, ele trazia os principais astrólogos indianos, que são os Jyotish, e aí reprisava com eles os cálculos, a técnica, a interpretação, o que fazer, tudo que está escrito sobre astrologia indiana em todas as escrituras sagradas dos Vedas ou outras que vieram depois, e foi dizendo, olha, aqui você tem que interpretar assim, a correta maneira de você usar isso é assim. No passado, podia ser assim, agora não pode mais, agora tem que ser assim. Então ele reaviva todo esse conhecimento, trazendo esse conhecimento como uma fórmula adequada, como uma técnica prática para utilização no mundo atual. Assim como ele fez... E traduzido disponível no Ocidente. E traduzido disponível no Ocidente também. Então, assim como ele fez com a meditação transcendental, ele fez também com todas essas técnicas, com todos esses conhecimentos dos ramos dos Vedas. Então, toda a astrologia indiana, que chama-se Jyoti, que quer dizer luz de Deus, a luz de Deus que é o guia para o ser humano encarnado. Então ele pode olhar lá no mapa astral dele e ver as tendências positivas, as tendências negativas, todas as influências sobre ele, e ter a partir dali um mapa do melhor caminho e dos riscos que ele tem para correr. Então luz de Deus para o ser humano nesse sentido. Ele reorganiza o Ayurveda, que é a ciência da saúde indiana, ele reorganiza o Sthapatya Veda, ou Vastum Vidya, que é a ciência, arte de construir-se. Sthapatya Veda. Veda é conhecimento, conhecimento total, ou traduzido também como arte. Então é a arte de estabelecer-se, perdão. Sthapatya é estabelecer-se. Então, esse ramo dos Vedas diz tudo sobre o que o ser humano precisa para estabelecer-se interiormente, em conexão com a sua parte mais elevada e com todo o apoio dos seres espirituais que podem ajudá-lo na sua evolução.
E também nesse mesmo ramo, porque o microcosmos e o macrocosmos é a mesma coisa, o ser humano, o universo e tudo mais tem sempre uma correspondência, é o ramo em que explica como fazer construções em que o mundo material e o mundo espiritual vão estar unidos e gerar o maior benefício para o ser humano. Construir vastos, que vasto é a palavra em sânscrito para construções. E assim ele fez em várias outras áreas da vida. A gente pode, ao longo, talvez, desse nosso bate-papo, no outro momento, falar disso. Então ele reorganizou tudo, e uma das coisas que ele reorganizou foi a técnica de Siddhis, que a gente estava falando aqui na prévia. Siddhis quer dizer perfeições, Siddha é aquele que é o perfeito em sânscrito, ou a perfeita. E Patanjali e outros mestres já haviam falado dos Siddhis. Então, imagina o seguinte, alguns yogis muito elevados, iniciados, que desenvolveram coisas antecipadamente em relação ao restante da humanidade, eles espontaneamente desenvolveram as técnicas de Siddhis. Eu levitei. Eu levitei porque eu pensei isso aqui num determinado estado profundo de meditação em que eu estava. Então, estas palavras aqui, elas são o gatilho que ativa esse poder superior de levitar. Então, normalmente eles têm isso de forma espontânea e eles passam a codificar isso, deixam isso registrado. E em diferentes momentos, em diferentes épocas, isso foi registrado. A mais recente escritura onde isso é registrado são os Sutras de Patanjali. E aí o Patanjali ele fala de todos os sutras e o que cada um dos sutras vai propiciar como capacidade superior para o indivíduo. Então, um sutra que permite ler pensamentos, um sutra que permite perceber sentimentos, um sutra que permite perceber todo o inconsciente da pessoa, toda a vontade da pessoa, todos os desejos e tudo que o impulsiona a partir do seu próprio programa kármico, todas as outras vidas. E como todas essas outras vidas criaram um inconsciente que é a mola propulsora mais poderosa de tudo que a gente vive na vida. As nossas decisões conscientes, elas são mínimas. O que realmente rege o nosso destino e todas as escolhas e eventos da vida são os nossos sentimentos, já num nível mais profundo. Você é casado, não é? Acho que você não casou por uma decisão racional como a primeira coisa mais importante, mas porque seu sentimento te ligou à sua esposa, Laura, correto? Isso, exato. Então, aí a gente já vê como os sentimentos são muito mais poderosos do que os pensamentos. E coisas muito mais profundas residem no nosso inconsciente. E o nosso inconsciente vai determinar em que família a gente nasceu, qual é o nosso gênero, em que país a gente nasceu, em que época a gente nasceu, e, as nossas capacidades intelectuais maiores e menores, tudo na nossa vida, porque o nosso inconsciente é o nível onde o nosso karma está registrado e a partir do qual o karma se manifesta. E 99% das coisas que a gente faz na vida para mais são coisas em que a gente é movido exclusivamente pelos impulsos que vêm do inconsciente. E aí vem uma discussão grande sobre o livre-arbítrio da nossa alma. Vamos falar sobre o livre-arbítrio. Maharishi me dá um exemplo que eu uso para todo mundo, tanto de livre-arbítrio como de karma, e que eu escrevi também sobre isso no Muito Além de um Conto de Fadas. Mas só para não... Vamos fechar esse parênteses para seguir aqui. Que quando a gente vive a espiritualidade, essas coisas de verdade, fica tudo muito bonito, né? Qualquer coisinha se desdobra em horas de conversa, a partir de qualquer ponto, você pode puxar qualquer tema, qualquer assunto. Mas estava falando dos Sutras de Patanjali. Então, eles codificaram isso tudo, e o Patanjali foi quem trouxe isso do ponto de vista filosófico. Por quê? Existem técnicas que você só pode passar de boca ao ouvido. Ou seja, você não pode dar uma técnica poderosa, elevada, que vá permitir, pensando no nosso tema, acesso ao subconsciente ou acesso ao inconsciente da pessoa, sem garantir que ela tenha o desenvolvimento adequado e sem garantir a orientação adequada que ela precisa para o grau de desenvolvimento dela e para o momento histórico, todas as outras condições em que ela vive. No passado você precisava mais de um mestre, hoje o mestre interior é o mais importante.
Então, se você tem esse desenvolvimento para ter acesso a essas coisas ou não, tá? Então, era de boca a ouvido. Então, de uma maneira para proteger o ser humano, essas técnicas, os sutras de Patanjali, as escrituras, o que ele escreveu sobre os sutras, ele escreve do ponto de vista filosófico, mas ele não dá a técnica para que alguém possa desenvolver aqueles siddhis. E aí o Maharishi faz isso, e ele tomou todo o cuidado para que essa técnica só seja transmitida de boca a ouvido, e dentro de um contexto muito bem estruturado do movimento dele de meditação transcendental, para que as pessoas tenham só benefícios com essas técnicas e não criem algo que seja ruim para elas mesmas. Então esses são os siddhis que ele desenvolveu e que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre eles. E aí o Maharishi, ele foca em cada etapa da sua vida no desenvolvimento de parte disso, tá? Então, há momentos em que ele está muito envolvido em criar a faculdade dele, Maharishi University, Maharishi International University, MIU, que fica no Iowa, nos Estados Unidos, no meio de um deserto lá. Ele tem uma faculdade que normal, tem uma série de cursos, bem interessante tudo que ele desenvolveu lá. Eu descobri que tem até uma cidade com o nome dele em Iowa, né? Tem a cidade, Vedic City. Maharishi Vedic City. Então ele foi criando, é impressionante tudo que ele criou e que criou de forma estruturada, com um apoio espiritual, para que isso permanecesse por décadas. Já que você falou lá já que estamos falando disso, eu tive lá uma vez. Gostaria de ter passado 6 meses ou 1 ano lá, mas não tive oportunidade dentro da minha biografia de fazer isso. E é muito claro, o que eu senti é o que depois eu comentei com as pessoas, e todo mundo sente isso, que existe uma redoma invisível, espiritual. Assim como a gente falou da Terra, das esferas, da 8ª esfera, que nesse caso é negativo, existe uma esfera invisível que protege ali o Vedic City e protege a faculdade que ele criou. Tem um raio ali em que tudo está dentro de uma dimensão e de uma consciência que é diferente e que ele criou ali. E aí as pessoas que acompanharam ele, no início, quando ele criou a MIU e o Vedic City, dizem que ele fez uma cerimônia em que ele colocou um anjo, ele chamou de anjo, 4 anjos, norte, sul, leste, oeste, para manter os limites do que poderia entrar e do que poderia não entrar ali dentro daquela dimensão, para tornar aquele lugar um lugar puro e adequado para o desenvolvimento das pessoas. Então, isso é algo do que a gente vai falar. Existem lugares sagrados, existem geometrias sagradas, geografias sagradas, e aquele lugar era um lugar espiritualmente adequado, e ele, com todas as capacidades superiores dele, ele ainda fez tudo o que tinha que ser feito em termos de conhecimento espiritual, procedimentos. Na linguagem ocidental a gente poderia chamar de magia branca, tudo o que ele fez, mas dentro dos procedimentos do Jyotish, dos Devatas e de todo o conhecimento hindu, é outra maneira de falar, ele fez tudo o que tinha que ser feito. Então, em cada fase da vida dele, ele desenvolveu algumas coisas diferenciadas, colocou foco, colocou atenção. Maharishi sempre disse para todos os professores de meditação de transcendental, hoje chamado de instrutores, que tudo que a gente coloca a nossa consciência cresce. Então, quando você eleva a sua consciência, e você coloca a consciência nela, você consegue fazer coisas muito elevadas. Mas independente do seu nível de consciência, ela sendo maior ou menor, onde você coloca a consciência, você consegue desenvolver algo. E você vai desenvolver coisas em diferentes frequências, maiores ou menores, dependendo do seu grau de consciência e da frequência dessa consciência. Enfim. Algo interessante que eu gostaria de comentar, que ele desenvolveu e que tem a ver com o que a gente vai falar hoje mais para frente,
é sobre a técnica de CIDS propriamente, então. Teve um seguidor dele, que está entre os 5 primeiros, que chamava-se Charles Lutz. Teve um desses primeiros seguidores dele, que se chamava Charles Lutz. E assim como o Gurudev ficou muito próximo do Maharishi, Maharishi ficou muito próximo do Gurudev e conectou sua consciência dele, o Charles Lutz virou o assessor pessoal do Maharishi. Motorista dele quando precisava, preparar tudo dentro da casa para ele, organizar os eventos, palestras, cursos de meditação. A pessoa mais próxima do Maharishi era o Charles Lutz. E o Charles Lutz teve uma história que já tinha essa marca de ser uma pessoa espiritualmente importante, estava muito próximo do Maharishi. E isso, toda a história do Charles Lutz com o Maharishi foi resumida no seu obituário de morte. Quando o Charles Lutz veio a falecer, entre os seus 70 e 80 anos, eu diria, talvez um pouco mais, um amigo dele revelou algumas coisas que até então não tinham sido escritas e divulgadas sobre o Charles e sobre o Maharishi. E eu transcrevo isso também integralmente no Muito Além de um Conto de Fadas. Então é o Charles Lutz Obituary, o obituário de morte dele. Ele narra o seguinte: o Charles Lutz tinha uma determinada atividade, eu não lembro se ele era corretor de seguros, o que ele fazia. Vivia uma vida normal, nada muito ligado à espiritualidade, mas acho que não tinha nada ainda ligado à espiritualidade. E ele teve uma doença que eu imagino que seja como a ela, hoje em dia, em que gradualmente ele foi perdendo o movimento de todas as partes do corpo até ficar totalmente imóvel. Ainda via, os 5 sentidos foram a última coisa a desligar, e a última delas a desligar, o último dos sentidos a desligar é sempre o da audição. E aí o Charles Lutz, já no médico, no final desse processo, o médico falou: olha, agora você vai ficar imobilizado de vez, depois você vai morrer, que é assim que funciona essa doença. A última coisa que você vai ter é a audição. Então você vai ficar aqui na cama, mas você ainda vai ouvir a gente durante um tempo até você se desligar completamente, parar tudo de funcionar. E aí ele estava lá no escritório do consultório do médico, estava lá numa maca, e uma das últimas coisas que ele ouve é o médico dizer o seguinte: nossa, isso vai ser muito ruim para os nossos negócios. Esse já é o segundo essa semana. Dizendo que era o segundo que ia morrer. Entendeu? E aí, quando eles acham que ele morreu, eles vão lá para outra sala. E aí o Charles Lutz conta para as pessoas, esse amigo registrou, que ele chega do outro lado, tem um ser de muita luz que fala com ele e diz para ele o seguinte: você cumpriu toda a sua missão terrena, você pode seguir nesse seu pós-morte, você pode seguir desse lado e vai ser muito bom para você. Ou, se você escolher, o livre-arbítrio pode se manifestar até do lado de na transição, não existe livre-arbítrio do lado de lá. A gente pode falar porque prevalece o nível da unidade. Só no nível da separação é que você tem escolhas. Mas nessa transição ele ainda tinha a última escolha dele que ele poderia fazer. E aí esse ser de luz disse para ele o seguinte: você pode seguir ou você pode optar por voltar. E se você optar por voltar, você vai poder prestar o maior serviço para a humanidade que você terá a oportunidade de prestar em todas as suas encarnações. Todas as suas encarnações foi por minha conta. Eu acho que ele para no prestar o maior serviço para a humanidade, mas é a isso que ele estava se referindo. E aí ele falou: então eu opto por voltar. Aí ele opta por voltar, ele volta a ouvir na cama, volta a sentir, voltam os sentidos, dali a pouco ele começa a se mexer, resmungar, e o médico lá e a secretária dele voltam e não acreditam, mas o cara ressuscitou. Menos mal, né, para os negócios. Menos mal para os negócios. Ótimo, Lourenço, perfeito. Menos mal para os negócios. Enfim, aí ele volta. E demorou mais ou menos 6 meses até que ele se recuperasse, fez todos os tratamentos, mas voltou a ter uma vida normal. E aí, em função disso, ele passou a participar de uma tal de Sociedade dos Mistérios, que eu via nos Estados Unidos, que ele começou
a estudar coisas sobre temas esotéricos. Uhum. A razão dele ter começado a estudar, eu posso estar misturando estação, mas eu vou dizer com muita chance de estar certo, foi que uma pessoa um dia entra na loja dele, ou num lugar onde ele estava, entrega para ele um livro e fala, tome, você tem que ler isso, pediram para te entregar. E não diz mais nada, e acho que era sobre a Sociedade dos Mistérios, isso, acho que é com ele que ocorreu isso, e ele começa a estudar isso, entra na Sociedade dos Mistérios. Então, de novo, uma outra marca, né, em que seres espirituais atuam, e você tem toda uma gincana do lado de cá, em que vai uma pessoa e dá o livro, não fala o que é, o porquê, não explica nada, a pessoa que entregou talvez só tenha essa instrução também, não sabia o que estava fazendo, ou o porquê, né, qual era o objetivo maior disso, mas fez o que tinha que fazer e entregou o livro. E aí ele já estava estudando um pouquinho na Sociedade de Mistérios, e ele disse que acho que foi 6 meses depois, mais ou menos, ou talvez um pouquinho mais, que ele é convidado para ir numa palestra do Maharishi, do casal que tinha hospedado o Maharishi, e as palestras eram na casa desse casal. E aí ele disse, quando viu o Maharishi, a mesma coisa que o Maharishi disse quando viu o Gurudev, que ele sabia que aquela missão que ele tinha e esse serviço que ele poderia prestar à humanidade de tão elevado valor, do qual o ser de luz havia falado para ele, era com esse tal de Maharishi que ele estava, esse Maharishi que ele estava conhecendo naquele momento. E aí ele pôde imediatamente se ligar. Ele faz o curso de meditação transcendental naquela semana mesmo. O curso é um curso em 5 aulas de 2 horas, mais ou menos, hoje em dia. Naquela época já era próximo disso. Aí ele faz o curso e se vincula ao Maharishi, e aí ele passa a ficar bastante próximo do Maharishi, assim como o Maharishi ficou do Gurudev. E isso vai transformando a consciência do Charles. E aí o Charles, um dia o Maharishi pergunta assim para ele, você quer ser um comigo? E aí ele não entendeu a pergunta, ele fala, eu quero sim estar com você. Aí ele pergunta de novo, você quer ser um comigo? E aí o Charles Lutz entende o que ele estava querendo dizer, que era se unir a ele, o discípulo, receber do mestre tudo o que ele precisa para se elevar ao status cósmico do mestre. Tal qual o Maharishi havia feito com o Gurudev. Com o Gurudev. Exatamente. E ele já estava nesse caminho com toda essa proximidade de tudo que ele já tinha com o Maharishi. E aí ele responde que sim, muito humildemente ele responde que sim. E aí o Maharishi, pouco a pouco, vai passando de boca a ouvido para o Charles Lutz todas as instruções daquilo que depois o Maharishi codificou como sendo a técnica de Siddhis. Então a técnica de Siddhis nasceu aí. E é uma técnica de Siddhis que desenvolve todas as perfeições do ser humano, todos os Siddhis, todos os poderes psíquicos e outros, toda a ética, toda a moral, toda uma consciência mais elevada, porque as duas coisas têm que vir juntas. Sentimentos corretos, pensamentos corretos, vontade correta, uma integração de tudo na personalidade para você poder ter acesso a isso. E o Charles Lutz desenvolve tudo isso, tem uma vida muito próxima do Maharishi, depois até falecer muito mais velho. Enfim, conta um pouco da biografia dele no obituário, mas não, faltou um pedaço bonito. Então o Maharishi vai ensinando ele. Aí o pedaço bonito é o seguinte, pouco tempo depois disso, ele procura o Maharishi e fala, Maharishi, eu faço parte da Sociedade dos Mistérios e eu comentei com eles que eu estou aqui com você. E aí eles me disseram para eu largar você, que não tinha nada que eu pudesse aprender com você, que eu não pudesse aprender com eles lá na Sociedade dos Mistérios, ou na Escola dos Mistérios, acho que era a Sociedade dos Mistérios. Não, era a Escola dos Mistérios, School of Mysteries. E aí o Maharishi falou, vamos nos divertir um pouco. Porque, antes disso, perdão.
Aí ele fala, e aí eles falaram que eu não tenho então que seguir você. Eu tenho que continuar lá? Ele falou, não, continua lá sim, pode ser que você aprenda alguma coisa, mas vamos nos divertir um pouco. Aí ele falou, pergunta para o seu mestre lá, para a pessoa acima de você, o que os mestres ascensionados dizem sobre mim e sobre a técnica que eu tenho para te ensinar, que é a técnica de Siddhis. E aí ele vai lá, pergunta pro imediato dele lá, superior dele, o cara, não vou perguntar nada disso, o que é isso, mestres ascensionados e tal. Aí ele insiste, eu não sei se ele insistiu 2, 3 vezes, e o cara, depois de um tempo, volta para ele, olha, eu fiz essa pergunta para os meus superiores, e eles consultaram esses mestres ascensionados, o cara nem sabia que existia. No nível que ele estava, ele nem sabia que tinha esse nível de comunicação superior. E a resposta que veio foi, esse seu Maharishi tem a técnica mais avançada que um ser humano pode utilizar a qualquer momento da história da evolução humana. Então fique com ele, porque aqui com a gente você não tem mais nada que possa ser importante para você. Você tem tudo com ele, fique com ele. E aí o Chagas narrou isso para outras pessoas que registraram e ele seguiu com o Maharishi. E aí estamos falando então dessa técnica de Siddhis, e esse é o pano de fundo da técnica de Siddhis.